E eu digo a vocês, eu olho para vocês agora e digo a vocês que no que depender de mim, eu vou continuar trabalhando incessantemente, não só para que o Alexandre de Moraes seja sancionado, para que ele seja removido do poder e preso. Paulo, é possível que as sanções Magnitsky sejam reinstituídas ao Alexandre de Moraes? É extremamente possível. E a gente vai continuar fazendo de tudo para que isso aconteça. Olha, eu já deixo claro, amanhã, mais uma vez, Eduardo e eu estaremos em Washington, em reuniões em busca de uma política externa americana mais favorável ao Brasil. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um assunto sensacional. Portanto, se você gosta do nosso conteúdo, acha o nosso conteúdo relevante, é muito importante que você considere se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar também o seu like. Se liga aí. O diagnóstico do senador Flávio Bolsonaro é o mesmo que o meu. Não há o que se esperar mais do Alexandre de Moraes. O que hoje se espera, milagrosamente, é a possibilidade de algum ministro do STF se insurgir contra isso e utilizar os poderes que tem para mandar, em contramão do Alexandre de Moraes, mandar o Bolsonaro para a prisão domiciliar humanitária. E eu espero que isso aconteça. Eu espero mesmo. Eu meio que torço para que ainda haja algum homem de valor e não um homem de preço, né? Homem de preço a gente tem homem de 129 milhões e outros, mas homem de valor no Supremo Tribunal Federal, eu não sei. Eu tenho uma torcida, mas não sei se tenho a expectativa de que isso aconteça. No final das contas, resta o que nós sabemos. E nós sabemos disso. Alexandre de Moraes, além de corrupto, é um violador de direitos humanos. Quando os Estados Unidos da América retiraram as sanções, e nós vamos voltar a esse assunto mais tarde, eles deixaram claro que a revogação não era uma revisão do que havia sido da classificação, era uma revogação por conta do interesse da política externa americana naquele momento. Nunca se falou que houve um erro ou que o Alexandre de Moraes não era um violador de direitos humanos. Eu digo a vocês, eu olho para vocês agora, e digo a vocês que no que depender de mim, eu vou continuar trabalhando incessantemente, não só para que o Alexandre de Moraes seja sancionado, para que ele seja removido do poder e preso. Paulo, é possível que as sanções Magnitsky sejam reinstituídas ao Alexandre de Moraes? É extremamente possível. Certamente não é fácil, mas também não era fácil que ele fosse sancionado. E a gente vai continuar fazendo de tudo para que isso aconteça. Olha, eu já deixo claro, amanhã, mais uma vez, Eduardo e eu estaremos em Washington, em reuniões em busca de uma política externa americana mais favorável ao Brasil. Não tem jogo perdido. Ah, meu Deus, tomamos como é que eu posso chamar isso? Um contratempo forte, tomamos. De fato, foi um contratempo forte. De fato, não era algo que nós esperávamos, planejávamos ou queríamos. Mas a vida é assim, não tem jogo perdido, não tem mimimi, não tem essa de ficar chorando embaixo do lençol. Nós temos os canais, temos os meios de comunicação tão abertos e nós vamos continuar fazendo pressão, inclusive retomando a pressão por meio do Congresso dos Estados Unidos para que o presidente Donald Trump volte a designar Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos. Então, hoje, toda a documentação está pronta. A gente só precisa acrescentar esses novos fatos como a continuidade da tortura do presidente Jair Bolsonaro. E seguir no processo de convencimento e persuasão de que esta, embora possa ter sido uma decisão oportuna momentaneamente, e a gente vai falar sobre Venezuela aqui hoje, para os interesses americanos, não é uma medida oportuna no longo prazo para a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Não é, porque essas pessoas vão sair daí em algum momento. E os Estados Unidos sempre foram defensores dos direitos humanos. E a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Então, sim, vamos continuar trabalhando para uma política externa mais favorável ao Brasil, vinda dos Estados Unidos. Claro, Donald Trump sempre vai priorizar o interesse americano,
Mas nós vamos trabalhar para que isso também leve em consideração as necessidades urgentes e prementes do povo brasileiro. E isso inclui, sim, por que não, a possibilidade da restituição das sanções ao Alexandre de Moraes. Não estou prometendo, não estou fazendo nenhuma promessa, exceto a promessa de que vamos continuar trabalhando nessa direção. Todos aqueles que quiserem fazer alguma coisa nessa direção também são bem-vindos. E a gente tem que retomar um assunto interessante relacionado ainda com conexão em Alexandre de Moraes, STF, porque durante quase 7 anos, nós ouvimos repetidamente na imprensa que existia uma milícia digital, um gabinete do ódio, aliás, para utilizar o termo que o MBL e o Felipe Moura Brasil ajudaram a propagar. Né? O que era isso? Haveria, então, um gabinete do ódio do bolsonarismo contra essas pessoas. E vira e mexe aparece algum idiota, até da própria direita, falando em ataques, em gabinete de ódio, repetindo essa mesma acusação. Gente nossa. E vários da direita, inclusive, foram acusados num dado momento de receber dinheiro para denegrir pessoas, o que eles chamam de ataques. Né? Eu falo, ataque é algo físico. Você criticar, xingar alguém não é um ataque. Parar de usar o linguajar do adversário. Vamos usar a palavra denegrir, que o núcleo invertebrado está proibido de utilizar até hoje, mas nós podemos utilizar essa palavra, denegrir. E muita gente foi acusada de receber dinheiro, eu nunca fui, né? Mas, por exemplo, o Terça Livre foi injustamente acusado de receber, acho que, sei lá, não me lembro, R$10 do AdSense do Google por causa de um anúncio da Secom no AdSense ou no veiculador de anúncios, etc. R$10. E essa narrativa foi repetida e eu fazia parte do Terça Livre, essa narrativa foi repetida durante quase 7 anos. 7 anos. A Polícia Federal chegou a acusar o Alan e pediu extradição dele para os Estados Unidos de lavagem de dinheiro justamente por ter recebido dinheiro para fazer o que ele fazia. Eu falo para vocês, eu confesso até que a esse ponto eu queria que fosse verdade, eu queria que existisse esse tal desse gabinete de ódio. Porque eu não só estou há 3 anos, fizemos aniversário de 3 anos no dia 30 de dezembro, ou seja, na semana passada, 3 anos de contas bancárias bloqueadas no Brasil. Mas não só nós tivemos as contas bloqueadas no Brasil, como também o Paulo Figueiredo Show nunca recebeu nenhum centavo sequer que não seja de você que está assistindo na audiência. Quem me dera, e quem me dera, não só houvesse recursos financeiros, mas que o bolsonarismo fosse sequer organizado a ponto de fazer alguma coisa assim. Tem gente que acha que a gente se coordena, mas o pessoal da direita nem conversa entre si, existe zero coordenação, por exemplo, entre mim e o Alan dos Santos, ou o pessoal da revista Timeline. Estou nem falando com o Alan. Existe zero de coordenação entre mim e o Kim Paim. Eu devo ter conversado com o Kim Paim acho que 2 ou 3 vezes na vida. E é assim com todo mundo. É por isso que muitas vezes, existem tantos conflitos entre as pessoas da direita. Eu fiquei público aqui, eu fiquei um bom tempo sem falar com o Rodrigo Constantino. Depois a gente retomou nosso contato, mas as últimas vezes que eu falei com ele, por exemplo, foi para saber da saúde dele, nunca para saber de política. O Marco Antônio, do Fio Diário, colocou no ar no programa dele um cara que estava me difamando, dizendo que eu era parceiro do Gilmar Mendes, no programa do qual eu fazia parte. Então não existe prova maior de que não existe coordenação entre a direita. Mas a gente aprende, né? Tem uma máxima que é atribuída ao Lenin, que é acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. E eu digo que se atribui ao Lenin porque ninguém sabe se foi ele mesmo que disse ou não, mas essa máxima é o modus operandi da esquerda. Nós temos o gabinete do ódio, sim, mas quem está envolvido em escândalo de propaganda com a Choquei, quem está envolvido em escândalo de influenciador da Mind8, quem recebe verba pública para a ONG por ser amigo do presidente, são eles da esquerda. E daí não dá para não falar do novo escândalo envolvendo essa galera, que é a milícia digital do Banco Master, cliente da Viviane de Moraes,
por 129 milhões. E essa milícia digital do Banco Master foi exposta, mais uma vez por ela, mordam as línguas de vocês, Malu Gaspar. Vejam o vídeo, e parece que um vereador do PL também denunciou isso. Vejam só o vídeo da Malu Gaspar. Parte da apuração, Bárbara, que é o que eu descobri hoje a partir de conversas com um vereador, um influencer do PL que denunciou isso nas redes sociais e me passou todos os documentos, mas outros influenciadores com os quais eu venho conversando hoje, que foram procurados por agências digitais oferecendo dinheiro para que todos esses influenciadores, todos com mais de 1 milhão de seguidores, fizessem nas redes uma campanha contra o Banco Central e contra o TCU, e a favor do discurso do TCU, colocando a atividade do Banco Central sob suspeita, tratando a liquidação como precipitada e ressaltando a decisão do TCU como sendo uma decisão muito importante que ia revelar segredos do Banco Central. Ou seja, foram contratadas pessoas, eu tive acesso aos contratos de confidencialidade, pessoas falando em on, não é declaração em off, são pessoas botando a cara para dizer, fui procurado, recebi uma proposta, não aceitei. E mostrando os exemplos que foram sendo enviados para esses influenciadores do que eles tinham que fazer. Outros influenciadores que reproduziram essa versão em discursos muito semelhantes e falando exatamente isso. TCU pediu 72 horas para o Banco Central se manifestar, houve uma liquidação precipitada, como que vai ser agora, como que se vai resolver isso, falavam dos ativos. Então, todo um discurso coordenado, Bárbara, contratado para minar a credibilidade do Banco Central. Até onde eu sei, o nome disso é milícia digital. Então, é importante saber como que isso vai se desenrolar, porque se existe um ataque digital a uma instituição brasileira, que é o Banco Central, até é importante que o ministro Jonathan de Jesus se pronuncie, porque dentro de todo esse caldo, o apoio, o discurso era para apoiar essa iniciativa dele. A encomenda era muito clara, segundo o que os próprios contratos e contatos demonstram. Essa é a Globo. Só para vocês entenderem, isso aí não é a revista Timeline. É o Globo. Globo News. Havia uma notícia a respeito desse ultimato que o TCU dá para o Banco Central. Vocês têm 72 horas para se manifestar, isso foi lá em dezembro, e imediatamente os influencers são procurados com a encomenda. Vocês têm que destacar essa decisão, dizer que a liquidação foi precipitada e botar para frente essa história do TCU. Então tem uma ação coordenada entre influenciadores digitais agindo a favor do Master, inclusive o contrato de confidencialidade que a gente mostra no blog do Globo, trata esse projeto como projeto DV de Daniel Vorcaro. Então tudo isso precisa ser explicado, porque também coloca em xeque essa iniciativa do ministro Jonathan de Jesus. Afinal, o que esse povo tem interesse de estar defendendo uma iniciativa que deveria ser técnica, de um órgão técnico, que, aliás, não tem essa prerrogativa de cancelar uma liquidação. Ele tem a prerrogativa de fiscalizar o Banco Central. Mas cancelar a liquidação já é outro departamento. Agências de mídia digital procuraram influenciadores e ofereceram dinheiro para eles para difamar o Banco Central e defender o Banco Master e o TCU. Os caras estão recebendo dinheiro para inventar mentiras sobre uma instituição pública que está fazendo o seu papel e decidiu não aliviar para um banqueiro bilionário amigo e cliente de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vejam, isso é muito delicioso. O Brasil é muito delicioso. O homem que comanda o inquérito das fake news e das milícias digitais, o seu escritório, tocado pela sua esposa, mas o escritório sempre foi dele, tem como cliente um sujeito que está justamente fazendo aquilo do qual todos nós da direita somos acusados de fazer. A diferença é que o dinheiro entra, que é muito dinheiro, e que se tem documentação para comprovar. Quem está dizendo isso? Paulo Figueiredo? Não. O Globo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou ou revogou as sanções Magnitsky do Alexandre de Moraes e da sua esposa e dos escritórios e tudo mais. E aí o desespero bateu geral. Todo mundo desesperado, ai meu Deus, acabou, e agora o que vai acontecer com a gente? O Alexandre de Moraes vai deitar e rolar agora aqui no Brasil? Bom, vamos ver o que vai acontecer com as ações do Alexandre de Moraes. Se ele vai continuar dobrando a aposta como ele sempre fez. Se fosse para eu apostar, sim, eu apostaria que ele vai dobrar a aposta sim. Mas
a gente não sabe qual foi o acordo que foi feito. Ninguém sabe como foi feito esse acordo entre Luiz Inácio Lula da Silva e o Laranjão, o Trump. Esse acordo, se é que de fato houve um acordo, mas é muito provável que esse acordo tenha acontecido porque o Trump não iria revogar assim a Lei Magnitsky de graça, né? Só porque gostou da cara do Lula, teve uma química ali. Então, houve um acordo. Esse acordo está em sigilo. Ninguém sabe o que foi que aconteceu. E outra coisa, quem sentou para negociar com o Trump, quem negociou com o Trump foi o Lula, não foi o Alexandre de Moraes. Aí é que está o pulo do gato. O Alexandre de Moraes não negociou com o Trump. O Alexandre de Moraes, ele vai continuar dobrando a aposta porque não foi ele que prometeu nada para o Trump. Não foi o Alexandre de Moraes que prometeu para o Trump que vai aliviar para as redes sociais, né? Que vai aliviar nas eleições do ano que vem. O Alexandre de Moraes, ele não prometeu nada disso. Quem fez as suas promessas, se é que houve algum tipo de promessa, algum tipo de acordo, foi o senhor Lula da Silva. E o Trump resolveu aí, não sei por que cargas d'água, ele resolveu acreditar na lorota do Lula. Pois bem, conversaram e o Trump foi lá e cumpriu a parte dele no acordo, na conversa. Retirou as sanções do Alexandre de Moraes. Resta saber agora se de fato isso será cumprido. O quê? O que foi acordado. E se o que foi acordado com o Lula, com o governo Lula, que foi com ele que foi negociado tudo, e se o Lula não cumprir? Se fosse para eu apostar, eu apostaria que ele não vai cumprir. Eu apostaria que o Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta e que o Lula não vai cumprir. O Lula, eu não sei se o Lula tem capacidade, nem capacidade de cumprir o que ele prometeu, né? Eu acho que a intenção dele não é nem cumprir nada. O Lula não tem a menor intenção de cumprir nada com os Estados Unidos da América. Nem ideologicamente, nem em nada. Nem comercialmente. Né? O negócio do Lula é a China. O negócio do Lula é a Rússia. Então, isso vai determinar, né, a postura do Lula, a postura do governo Lula, porque a postura do judiciário eu já sei qual vai ser. A postura do governo Lula vai determinar, né, qual vai ser a ação do Trump da agora para frente. Porque se o Lula não cumprir com o prometido, muito possivelmente é provável, existe uma possibilidade ainda que mínima, mas existe, de que a Lei Magnitsky retorne, que o Trump volte com a Lei Magnitsky para sancionar quem estiver ali infringindo o tal acordo. Não é isso? Isso é uma possibilidade. Ao meu ver, na minha visão, existe essa possibilidade. O que você acha? Você acha que existe essa possibilidade? Deixa aqui nos comentários. Beleza? Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário aí embaixo. E deixe também o seu like. Até breve.